Ainda existem alguns tabus no debate público brasileiro sobre política e economia. Um dos mais sagrados é o salário mínimo. Apesar de ser tratado como uma solução mágica e incontestável que aumentaria o salário dos trabalhadores que mais precisam, a verdade é que nem sempre o salário mínimo é capaz de melhorar a vida das pessoas mais pobres e, em geral, ele pode até piorar a situação de quem mais precisa. Quer entender por quê? Então, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e assiste ao Livros Notícia de hoje, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livros Notícia, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã. A gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Ao longo da crise econômica iniciada no governo Dilma, além dos 14 milhões de desempregados, aconteceu um outro fenômeno muito importante no mercado de trabalho brasileiro que merece a nossa atenção. Se trata de uma migração de empregos que saíram da formalidade e foram para a informalidade. Isso alterou diretamente a capacidade de políticas públicas como o aumento do salário mínimo provocarem impactos positivos na vida de trabalhadores de baixa renda. Isso acontece porque, como todo mundo sabe, os empregados informais não têm nenhum direito trabalhista previsto na CLT e, com isso, os seus salários não variam automaticamente de acordo com a canetada do governo, mas, claro, pela capacidade do trabalhador de negociar a sua remuneração, a sua renda, diretamente com o patrão. Nesse contexto, o salário mínimo muitas vezes servia no Brasil como um argumento para ajudar o trabalhador informal a ter um poder de barganha a mais, um pouco melhor na hora de negociar com o seu patrão sobre o seu salário. Uma pesquisa feita pelo economista Daniel Duque, associado do Livres, que trabalha como pesquisador na FGV, mostra que esse efeito positivo é muito menor do que as pessoas costumam supor. Apenas 30%, ou seja, 3 a cada 10 trabalhadores informais com rendimento na faixa de um salário mínimo conseguem, de fato, reajustar a sua renda de uma forma semelhante ao reajuste do salário mínimo. Ou seja, até 70% dos trabalhadores informais nessa faixa de renda simplesmente não consegue o seu reajuste apesar da canetada do governo. Antes da crise, a situação era um pouco melhor, mas não tanto. Os reajustes chegavam até a renda de cerca de 4 em cada 10 trabalhadores informais. Isso quer dizer que mesmo antes da crise, o salário mínimo já não tinha o poder de aumentar de verdade a renda da maioria dos trabalhadores informais no Brasil. Sobre isso, a gente vai ver agora o comentário do autor dessa pesquisa, o economista Daniel Duque, pesquisador da FGV e associado do Livres. Todo ano, o governo federal estabelece um reajuste do salário mínimo que, em geral, costuma aumentar a massa salarial, que permite um aumento também do consumo. Nesse ano, o governo Bolsonaro ele aumentou o salário mínimo de 998 para 1.039. Ia ser 1.031, mas como teve uma revisão aí da expectativa inflacionária, aumentou um pouco mais também o reajuste nominal. Isso costuma realmente aumentar o poder de consumo da população, porque a gente tem um percentual relevante dos trabalhadores que ganham em torno do salário mínimo. Mas, ao longo dos anos, a informalidade tem reduzido o poder de expansão da massa salarial pelo reajuste do salário mínimo. Por quê? Que em geral você tem mais trabalhadores formais do que informais ganhando um valor próximo aí ao salário mínimo. E mesmo entre aqueles que ganham um valor aí próximo ao salário mínimo, no setor formal há uma maior sensibilidade aos reajustes nominais do salário mínimo do que no informal. O motivo é bem intuitivo, né? Porque a gente tem aí o setor formal ele é proibido de ter salários menores do que o mínimo
enquanto que no informal não há nenhuma regra, nenhuma lei que comande os salários. Então, o salário mínimo serve apenas de farol, ao invés de ter poder de lei. Obrigado, Duque. É muito importante prestar atenção nesse tema. Como dizia Milton Friedman, afinal de contas, o grande vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1976, políticas públicas não podem ser avaliadas pelas suas intenções, mas pelos seus resultados. E o que mostra a pesquisa de Duque é que os resultados da política de salário mínimo estão bem longe das intenções. Por mais bem intencionadas que sejam os defensores do salário mínimo, o fato é que ele não tem o poder mágico de melhorar o salário de quem mais precisa. O fato é que o fator mais importante para definir o salário de um trabalhador no setor privado é sempre a produtividade. O empregador nunca vai pagar a um funcionário uma renda maior do que a renda que o próprio trabalhador gera para a empresa. Então, é óbvio, se a gente quer aumentar salários, a gente tem que aumentar a capacidade do trabalhador de gerar renda. O que em economês a gente chama justamente de produtividade. E a produtividade não se altera com uma canetada do governo. Aumentar a produtividade, claro, é muito mais complexo do que isso. Passa por diversos fatores, principalmente questões como o investimento em capital humano, ou seja, educação, basicamente, né? A qualificação do trabalhador, a capacidade do trabalhador de realizar o seu trabalho, por outros tipos de capital, como é o caso da estrutura para o trabalho, uma máquina, um processo mais eficiente na linha de produção, enfim, diversos tipos de capital que aumentam a capacidade de gerar renda. E, além disso, tem outras condições ligadas ao ambiente de negócio, como a diminuição da burocracia, da insegurança jurídica e também o aumento da competição, inclusive com a abertura comercial. Sem mexer nisso, na prática, o salário mínimo acaba virando, na verdade, um salário de corte ou um salário de muro. O trabalhador mais pobre, que não consegue ainda ter a produtividade proporcional ao salário mínimo, simplesmente bate nesse muro e daí não passa. É um verdadeiro muro da desigualdade que perpassa o meio do mercado de trabalho no Brasil, separando de um lado os trabalhadores formais, que geralmente têm melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, renda mais alta, dos trabalhadores informais, que geralmente têm condições muito mais precárias, tanto de vida como de trabalho. Na prática, esse muro da formalidade separa as pessoas entre as categorias que têm segurança jurídica e que não têm segurança jurídica. Então, quem está informal acaba trabalhando à margem da lei e, por isso mesmo, sujeito a muitas inseguranças que dificultam o seu ganho de produtividade. Porque no lugar de simplesmente poder se preocupar em trabalhar melhor, em melhorar a eficiência do seu trabalho, o trabalhador na informalidade tem que gastar energia com outras coisas, como às vezes escapar da própria fiscalização do governo. É claro que isso tem impacto direto depois na chance de crescer na carreira e aumentar a renda do trabalhador. Ou seja, é como se depois desse muro da formalidade tivesse também uma escada. O trabalhador formal, é claro que vai ter que se esforçar, vai suar, vai penar, tem outros fatores, mas ele pode subir os degraus dessa escada. Já o informal tenta caminhar até essa escada, mas quando está chegando perto dela, acaba batendo de cara nesse muro miserável da informalidade. Por isso, se a gente quer realmente aumentar os salários e as condições de vida de quem mais precisa, a gente tem que deixar de lado o discurso mágico da canetada do governo e focar em duas coisas: em diminuir a informalidade do trabalho e em aumentar a produtividade do trabalhador. No ano passado, o governo Bolsonaro aprovou uma medida muito importante nesse sentido, atacando o excesso de burocracia no Brasil através da Lei da Liberdade Econômica. E uma outra medida que está ainda tramitando é a criação da carteira de trabalho verde e amarela, que a gente já tratou aqui no Livres Notícia. De nossa parte, vocês já sabem, a gente vai seguir
condenando tudo que atacar a liberdade e apoiando tudo que ajudar a liberdade a avançar, especialmente a liberdade no mercado de trabalho, porque o trabalhador brasileiro precisa, mais do que nunca, saindo dessa crise, ser livre para trabalhar, para se esforçar, para correr atrás de subir na vida, e é por isso que a gente vai seguir, como sempre, defendendo a liberdade por inteiro. Esse foi o Livro de Notícia dessa quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.